Oi, tudo bem? Uma em cada 100 pessoas pode ter esquizofrenia, segundo a Organização Mundial da Saúde. É um transtorno mental grave que no Brasil atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Sobre o assunto, eu converso com o médico psiquiatra Fábio Iudano Kozek. Ele é coordenador da residência em psiquiatria da Unicesumar, em Maringá, de onde fala conosco. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Como que se caracteriza a esquizofrenia? Então, de modo mais amplo, a gente fala que a esquizofrenia é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria um transtorno do neurodesenvolvimento? Basicamente, o cérebro do paciente ele vai ter uma alteração do desenvolvimento ao longo da formação, que vai ser influenciada por quê? Por uma formação cerebral ao longo da infância, pré-adolescência e adolescência, fatores genéticos e fatores ambientais. Por exemplo, um estresse durante a gestação, o uso de drogas, por exemplo, durante a pré-adolescência, até o paciente ter o primeiro surto psicótico. Uma outra possibilidade da gente também caracterizar a esquizofrenia de um modo menos amplo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é pela definição da palavra esquizofrenia, que significa mente dividida. Essa mente dividida, que ela foi cunhada já há algum tempo, ela pode significar uma mente dividida, um humor dividido e também um comportamento dividido. Basicamente, o paciente ele vai ter uma desorganização interna e ele também vai ter um teste da realidade muito distoante, que isso foi uma das definições, porque antes a gente tinha a descrição da esquizofrenia como demência precoce, e foi a primeira vez que até então foi descrito como a definição da esquizofrenia, visto o paciente como um paciente por inteiro, por assim dizer, e não como um estágio final que pode acontecer do transtorno. Quais são os sintomas mais evidentes? A gente pensava a esquizofrenia como sintomas positivos. O que são sintomas positivos? Como alucinações. E o que são alucinações? Tem duas diferenças. A ilusão é quando eu tenho a deformação de um objeto. Então, se eu estou segurando uma caneta e o paciente ele vê, por exemplo, um inseto nessa caneta, ele vai ter uma ilusão. A alucinação, se não tem nenhum objeto, ele enxerga algo, ou ele ouve algo, não é uma alucinação. Ele não tem a deformação de objeto real. Isso se chama alucinação. E o outro são os delírios, que é uma crença falsa, inabalável, mesmo que a gente conteste essa crença, o paciente vai manter acreditando nisso. Então, por exemplo, aquele paciente clássico que ele está com um delírio paranoide, por mais que eu traga evidências para ele que aquilo que ele está trazendo não exista, ele vai continuar acreditando naquilo. E um pensamento organizado, que basicamente o paciente ele não vai ter uma linha de raciocínio, as associações vão ser frouxas do pensamento. O paciente começa falando uma coisa e depois ele muda de assunto, o pensamento está desorganizado. Isso são sintomas quando a gente vai falar positivos. E os sintomas negativos, que são sintomas deficitários, que é aquele paciente que fica mais isolado, não tem mais vontade, não tem iniciativa para fazer as atividades. Ele lembra muito os sintomas depressivos. O paciente também ele não vai interagir como antes. Esse paciente também ele vai ter uma pobreza de pensamento, e isso são sintomas negativos. Hoje em dia, a gente sabe que ele vai muito além do que isso. Então, a gente também fala hoje de déficits cognitivos, que geralmente começa ali no primeiro desenvolvimento do paciente, então já começa com uma desatenção, com problemas de memória, e que pode ir evoluindo a longo prazo para, se o paciente tiver múltiplos surtos, para uma que a gente chama de neuroprogressão, que o paciente vai ter uma demência ou problemas cognitivos a longo prazo já na vida adulta. E a partir de que idade começam a aparecer esses sintomas? Vai mudar um pouquinho quando a gente vai pegar o gênero feminino e o gênero masculino, mas já começa ali no início do desenvolvimento, quando você é criança. Então, o paciente ele pode ter alguma alteração do neurodesenvolvimento, um atraso na fala. Por exemplo, a mãe falou que às vezes parecia que o filho não estava encarando muito no olho, que são sinais do neurodesenvolvimento. E a gente pensa às vezes muito no transtorno de espectro autista, mas lembrar que o transtorno espectro autista também é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como a esquizofrenia. Então elas podem cursar com essas mesmas alterações. Daí na pré-adolescência você vai começar a ter os primeiros problemas de depressão, alteração comportamental, até que o paciente começa a ter algum fator externo em que ele vai ter o primeiro surto psicótico. Quando que começa esse primeiro surto? Vai diferenciar um pouquinho no homem e da mulher. O homem, geralmente, ele vai ter uma incidência maior, então a gente tem que ir até 1,15 vezes mais chance de ter no homem. Principalmente o homem, ele vai ter um pouquinho mais cedo. A mulher tem uma coisa interessante,
que ela tem o primeiro surto em dois picos, que a gente fala que é um pico bimodal, que é influenciado pelo hormônio feminino. Então ela vai ter ali um pouquinho mais tardio, entre 20, 25 até 35 anos, e um segundo pico bimodal, que é mais ou menos 10% dos casos, após os 40 anos, que vai ter uma queda dos hormônios femininos. Você falou sobre eventuais comorbidades associadas. A esquizofrenia, ela pode ser confundida com algum outro tipo de transtorno? Então, às vezes, ele pode começar a ver coisas, ou achar que está sendo perseguido, a gente associa muito isso só à esquizofrenia. Tem que lembrar que sintoma positivo ele pode aparecer em outros transtornos, por exemplo, transtorno afetivo bipolar. Por isso que quando a gente for avaliar a esquizofrenia, a gente tem, como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que começar a pegar historial desde ali da primeira infância e também pegar esses outros sintomas, por exemplo, sintomas negativos, como a gente falou. Esse sintoma de isolamento, esse sintoma de falta de vontade, essa questão de pobreza cognitiva, que vai lembrar muito alguns sintomas depressivos, que a manifestação inicial com um surto psicótico no transtorno afetivo bipolar não é tão comum. Uma outra coisa também que às vezes acontece, para ver como que ele pode ser bem mascarado, ele tem uma miríade de diagnósticos diferenciais, o próprio transtorno de personalidade borderline, quando ele foi descrito lá no início, ele era descrito como uma psicose mais leve, por assim dizer, que os pacientes que na época eram esquizofrênicas, eles teriam uma esquizofrenia mais grave que evoluíram para demência precoce, e o borderline seria uma psicose mais breve, por assim dizer. Então, se a gente vai pegar o paciente só num primeiro surto psicótico, que é tendo aquelas alucinações, aqueles delírios, fazer um diagnóstico de esquizofrenia no primeiro momento é muito precoce, porque a gente tem que pegar todo o histórico do neurodesenvolvimento para afirmar o diagnóstico, porque pode aparecer esses outros diagnósticos diferenciais, inclusive também o uso de substância, que é muito comum na pré-adolescência e idade adulta, o paciente cursar com sintomas psicóticos por uso de drogas que podem simular todos os sintomas da esquizofrenia. Quais são os critérios, então, para você fechar um diagnóstico que a pessoa tem esquizofrenia? Então, a CID-11, ela teve uma mudança um pouquinho da questão temporal. Então, a questão temporal na CID-11, ela fala que o paciente precisa ter pelo menos um mês de sintomas ativos centrais, que são sintomas ativos centrais. Delírios, que é essa questão da crença falsa, que inabalável, as alucinações e o pensamento desorganizado, que é aquele problema de desorganização do pensamento, de associação. Ele tem que ter pelo menos 2 desses 3. Mais quais eles têm que ter? Uma distorção da autoexperiência, então o paciente acha que não está no controle do próprio corpo, experiências extracorporais, um comportamento desorganizado. O que é um comportamento desorganizado? O paciente não consegue atingir um objetivo-alvo, então ele fica andando sem rumo. Pode ser até casos mais graves, com o paciente, por exemplo, comendo lixo, por exemplo, da lixeira, que ele não tenha crítica sobre isso. Pode ser daí casos até mais sutis, por exemplo, daquele paciente que tinha um rendimento universitário, ele começa a ter uma desorganização dentro de casa. O pai ou algum acompanhante chega e fala assim, olha, meu filho, minha filha, ou o meu conhecido não era assim, eu cheguei na casa, começou a ter uma queda do desempenho universitário, a casa totalmente desorganizada, lixo acumulado, isso é um comportamento desorganizado. E uma outra alteração motora, que geralmente está cursa com agitação psicomotora, que é o caso mais clássico. Então, tem que ter pelo menos um mês de sintomas ativos, sendo pelo menos 2 dos 3, que é a delírio, a alucinação, o pensamento desorganizado, e mais esses outros, que é alteração da autopercepção, comportamento negativo e alteração psicomotora. Esqueci de mais um, e de sintomas negativos também, tá? Que são aquelas alterações da vontade, alterações de isolamento social. Esse diagnóstico ele é fechado basicamente por um médico psiquiatra ou envolve outros profissionais da saúde mental? Geralmente a gente trabalha com o tratamento multidisciplinar, até porque a nossa percepção, às vezes, quando o paciente está lá em consulta, a gente só tem uma percepção ali do momento. Então, a gente geralmente conversa com psicólogos, psicopedagogos, às vezes até tem contato com fonoaudiólogos que estavam acompanhando esse paciente, porque a gente vai começando a fechar uma linha temporal, uma narrativa dos sintomas do paciente, uma narrativa da história desse paciente, para ver se ele tinha alteração do neurodesenvolvimento, se ele já tinha alguma alteração durante a pré-adolescência, adolescência, como que era o comportamento para a gente falar que desorganizou, e depois, baseado nisso, a gente vai formar uma hipótese diagnóstica, e daí a gente fecha o diagnóstico. O que só é importante trazer é que não existe nenhum exame
que o paciente faça nenhuma tomografia, nenhum eletroencefalograma que faça o laudo de esquizofrenia. O laudo é eminentemente clínico, baseado nesse conjunto que a gente usa, uma equipe geralmente multidisciplinar. E existem graduações diferentes da esquizofrenia? Então você tinha um subtipo paranoide, e que era aquele paciente com que a gente conversou com todos aqueles sintomas mais desconfiados. Isso daí caiu. Por quê? Porque eles viram que o paciente, ao longo do tempo, ele ia mudando do subtipo. Então, você tinha um paciente que era mais esse subtipo paranoide, esse delírio de sempre estar desconfiado de tudo. Ele não se tratava, ele começava a ter sintomas negativos. O que é? Ele começava muito agitado, sempre desconfiado, e depois, com o tempo, ao longo do decorrer da doença, ele começava a se isolar, ele começava, por exemplo, a não sair de casa, a ter uma pobreza de pensamento. Então, mudava os subtipos ao longo do curso da doença. E também, os estudos mostraram que você fazer em subtipo não ajudava também muito no prognóstico, a gente tratar esse paciente. Então, hoje, a CID-11, ela facilitou no sentido do quê? Ela coloca simplesmente em gravidade. A gente faz o diagnóstico hoje de esquizofrenia. Se o paciente está no primeiro surto psicótico, se o paciente teve múltiplos ou ele está em remissão, e também em gravidade, se é um grau leve, moderado, é grave, baseado nos sintomas. E existem fatores de risco que predispõem à esquizofrenia? A gente tem hoje, né, a questão da suscetibilidade genética. É muito importante essa questão da genética nos transtornos psiquiátricos de modo geral. A esquizofrenia é uma delas, ela tem uma alta heredabilidade. E principalmente que a gente fala daí os fatores externos. Os fatores externos, principalmente, por exemplo, ali desde as condições do parto, então desnutrição, inclusive migração, infecções, traumas durante a gestação, o primeiro desenvolvimento também. Então, como foi feito esse primeiro desenvolvimento, se teve os cuidados básicos do primeiro desenvolvimento, e quando vai chegando na pré-adolescência e adolescência, que vão ter os gatilhos que a gente fala, e entre eles principalmente é o uso de substâncias, de drogas. Mas também a gente tem pacientes que teve um primeiro surto psicótico por um estresse muito grande, por exemplo, por um assalto, ou por qualquer outro fator estressante que possa desencadear o primeiro surto. Mas geralmente é o uso de substância nesses casos. Você falou que a prevalência é maior entre homens do que mulheres. E como que é o tratamento? Ele é diferente também? O tratamento ele vai mudar porque, no caso quando a gente vai pegar homens e mulheres, eles mudam um pouquinho também a questão do metabolismo do próprio corpo também. E além da questão de se a mulher, no caso, ela vai querer gestar, querer ter filhos, no caso, né? Também a gente vai depender da escolha do tratamento medicamentoso. E também vai mudando na questão de que a gente sabe que, dependendo do tipo do gênero, tem certos medicamentos que alguns estudos falam da possibilidade de responder melhor ou pior em relação ao gênero. Isso vai depender muito do medicamento, mas de uma maneira geral, o tratamento é com antipsicóticos, que vão tratar basicamente os sintomas centrais da esquizofrenia, que são esses delírios, os sintomas positivos, que são os delírios e alucinações. Só que isso daí era um pensamento que a gente tinha mais lá antigamente. Hoje a gente já pensa em qualidade, né? Qual que é a qualidade que a gente vai ter para esse paciente? Ou seja, como que é o sintoma dentro da pessoa, e não só o sintoma. Então, a gente vai pensar esses sintomas negativos. Por exemplo, o paciente não vai estar interagindo com as pessoas, ele vai ter um déficit social muito importante. A gente vai abordar também a parte cognitiva. Os medicamentos ainda, eles de um modo geral melhoram muito pouco esses sintomas, daí a gente acaba lançando mão também sempre de terapia nesses casos, abordagem geralmente nutricional e também, no caso, se possível, terapia ocupacional para esses pacientes. É possível falar em cura ou apenas controle da esquizofrenia? Infelizmente, hoje, quando a gente trabalha em saúde mental, a gente fala muito em remissão. A gente evita um pouco de palavra cura porque a gente trabalha com os transtornos crônicos. Infelizmente, a esquizofrenia é um transtorno crônico, então a gente vai falar em remissão. Então você pode ter aquele primeiro paciente que vai ter o primeiro surto, mas até então ele está em remissão, a gente não fala em cura, ele pode voltar a ter um novo surto psicótico. Mas infelizmente hoje na saúde mental a gente fala no termo de remissão. Cura a gente não trabalha com... Até hoje, por exemplo, que a gente tem ainda conhecimento, a gente não trabalha com cura. A pessoa com esquizofrenia pode ter uma vida funcional? Apenas 1/3 dos pacientes, eles vão ter múltiplos surtos e eles vão ter uma perda da capacidade funcional. Alguns pacientes, eles vão ter um surto e não necessariamente eles vão ter uma perda da capacidade funcional. Então, o paciente, ele consegue ter ele consegue ter o dia a dia dele funcional, tanto com tratamento. Geralmente, esses pacientes que a gente vê, infelizmente nos casos, é que o paciente, às vezes, ele tem um primeiro surto psicótico, ele não adere ao tratamento medicamentoso
ele começa a ter múltiplos surtos daí psicóticos, ou manter, por exemplo, o uso de substância, e isso vai literalmente dando dano cerebral para o paciente, que é um conceito que a gente chama de neuroprogressão. Então, o paciente ele vai ficando, tendo neuroprogressão, danos cerebrais, e esses danos são irreversíveis. O cérebro ele se regenera, mas ele se regenera num ritmo muito lento, para a nossa expectativa de vida, por assim dizer. E como familiares e amigos podem colaborar e ser úteis para tornar a vida da pessoa que é portadora da esquizofrenia um pouco menos complicada? Eu sempre gosto de trabalhar com os familiares, e isso é uma recomendação da literatura, para a gente trabalhar pensando no indivíduo, mas também do indivíduo inserido no contexto ali social. Social no sentido do quê? Que você vai ter uma mudança das demandas familiares. Então, por exemplo, se fazia uso de substância, por exemplo, e os familiares compartilhavam desse uso, né, eles vão ter que ter uma mudança daí do estilo de vida. Então, geralmente a gente vai recomendar uma terapia familiar, se possível, para esses casos, e geralmente a gente faz uma psicoeducação para falar para os pacientes, olha, se fulano ou ciclana não estiver dormindo, começar a não dormir bem, começar a ter alterações muito bruscas do humor. O que são essas alterações bruscas, até por assim dizer? Que às vezes a gente tem pacientes com diagnóstico de esquizofrenia ou de outro transtorno, que vem preocupado no consultório porque, por exemplo, ficou triste ou porque ficou irritado. Isso faz parte da nossa vivência humana. Quando a gente fala essas mudanças muito bruscas, é começar a ter 3 semanas, 4 semanas, por exemplo, de irritabilidade, desorganização, começar a ter um padrão de desorganização. Então a gente começa a falar para os familiares, começar a observar isso, o aspecto do sono é muito importante, esse paciente está dormindo muito bem. A gente sabe que o sono desregula vários transtornos psiquiátricos, e também a questão de manter sempre a questão da psicoterapia e do tratamento em dia, porque uma das coisas que infelizmente causa a recaída do paciente é abandono de tratamento. Tá? A maior estatística para recaída dos pacientes de modo geral, infelizmente ainda é abandono de tratamento. Fábio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nos próximos vídeos, vamos continuar falando sobre temas da saúde mental. Obrigado pela atenção. Tchau.